Do cheque ao Pix, de contar moedas até pagar com aproximação usando seu celular ou relógio, o brasileiro se acostumou a usar diferentes meios de pagamento ao longo dos anos, adotando novas tecnologias e fazendo inveja a muitos países do mundo. Mas qual é a engenharia por trás de métodos de pagamento? E o fator segurança? Tem também todo o trabalho jurídico para um meio de pagamento poder existir. Eu sou o Cris Dias, sejam muito bem-vindos ao Tudo Conectado, o videocast da TecBan. O nosso assunto hoje é a evolução dos meios de pagamento. Para aprofundar nessa pauta e tirar todas as nossas dúvidas, a gente vai receber aqui no estúdio a Priscila Faro, diretora de Legal Fintech no Mercado Livre, e Fernando Tassin, gerente de produtos sênior da TecBan. Pessoal, bem-vindos, muito legal ter vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigada. A gente sempre começa com a apresentação aqui. Priscila, como é que você chegou até aqui? Como é que é a tua carreira? O que você está fazendo hoje? Olha, hoje eu estou no Mercado Livre, já faz 10 anos, né? Eu entrei lá em 2014 e tem sido uma experiência incrível, porque eu entrei justamente por conta da Lei 12.865, que foi o marco, né, ali, regulatório para meios de pagamento eletrônico. Até então não existia nenhuma regulação, né, aplicável ali ao mercado. E, então eu entrei na empresa justamente para auxiliar no processo de autorização perante o Banco Central, e foi um desafio enorme, porque a gente era uma empresa que já estava em operação, né? Acho que várias outras, né, fintechs, hoje chamadas assim, mas na época não tinha esse nome, e porque passaram de startup não regulada a ser regulada, né? Então a gente passou por todo esse processo e foi a primeira natureza jurídica que está abaixo do Banco Central, que seria não financeira, sendo supervisionada ali pelo Banco Central, é uma modalidade totalmente diferente, né? Então também foi um período longo ali de aprendizado, que demorou 4 anos para a gente ter essa autorização. E antes disso, eu venho de uma experiência também em escritórios voltados ali para instituições financeiras, e meu primeiro emprego foi num banco também. Olha Então, a aí. minha vida é respirar esse setor bancário e meio de pagamento. Tudo bom. E você, Fernando? Bom, na prática eu sou formado em tecnologia, né? Então, meio de pagamento acaba puxando bastante o setor de tecnologia. Eu comecei a trabalhar na Embratel, depois passei por grandes grupos como Itaú, Carrefour, Porto Seguro, e estou na TecBan desde 2019. Entrei ali às vésperas da pandemia, né? Então, 3 meses depois da minha entrada surgiu a pandemia. Então, também foi um desafio pensando em meio de pagamento, essa evolução, acompanhar tudo que o Banco Central vem fazendo. E essa minha interlocução com a Priscila nasceu disso, inclusive, né? Da nosso relacionamento, olhando esse mercado. A gente faz parte de diversos grupos de trabalho relacionados a meio de pagamento, fintech. Então é um mercado que não só eu como ela, a gente gosta bastante. Boa. Eu, na abertura do programa, falei, por exemplo, do cheque, né? Outro dia alguém estava falando de cheque, tinha que mandar um cheque e tal. E eu tenho, sei lá, um certo orgulho dos meios de pagamento brasileiros. Por exemplo, quando eu encontro com algum gringo, eu conto a história de boleto. Cara, não, porque eu tenho que pagar. Cara, existe um negócio que foi inventado no Brasil, chama boleto, é super fácil, sei que. O Brasil é referência no mundo nesses meios de pagamento, vou chamar de inovadores. Como é que o Brasil está no mapa mundo? Os outros países aprendem com a gente? Como é que a gente segue os outros? Como é que funciona isso? Sim, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, né, de conversar com o Banco Central sobre isso, eu parabenizo o Banco Central, porque eu realmente acho que eles fazem um milagre ali, são super técnicos, inovadores, né, até com o corpo ali que eles têm de funcionário, acho que eles realmente fazem muita coisa, de uma forma muito profunda e inovadora. Como no caso do Mercado Pago, a gente tem operações em outros países da América Latina, e a gente consegue perceber essa diferença do quão avançado, do ponto de vista regulatório, a gente está aqui no Brasil. Claro que a gente vai falar sobre o Pix e o Open Finance, né, que são 2 modelos ali, mas muito antes disso, já com o TED, com a DOC, Isso. já era algo muito inovador. Quando você comparava lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar 2 anos e meio lá, eu fui fazer o meu mestrado em direito bancário, inclusive, lá tudo eu pagava com cheque, não faz tanto tempo, foi em 2010. Mandava o cheque pelo correio. Pelo correio, eu pagava o aluguel do apartamento, com cheque, e lá para fazer uma transferência bancária, aqui já tinha TED, já tinha DOC naquela época, já há muito tempo. Então, foi
eu consegui perceber ali como consumidora, né, como cliente, a diferença de estar lá num país de primeiro mundo, né, que em tese deveria, né, ser super evoluído com relação a transferências e pagamentos, e no Brasil a gente estava bem mais avançado com relação a isso. Eu entendo que quando a gente é comparado com países asiáticos, né, como China, talvez a gente já tenha ainda muito que aprender nessa parte de rapidez ali nos pagamentos, né, via telefone celular e tudo mais, mas no restante a gente está muito bem avançado sim, a gente de fato é referência para vários produtos. Inclusive para o FedNow, recentemente lançado nos Estados Unidos, o Brasil foi uma das fontes consultadas também para desenvolverem o produto lá. O que é um FedNow? O FedNow é algo parecido com o Pix, que a gente tem aqui no Brasil, para fazer pagamentos instantâneos, real time, né? E já foi implementado toda a infraestrutura lá nos Estados Unidos, mas não tem tanta aderência pela população, porque lá, diferente do que foi aqui no Brasil, as instituições financeiras não eram obrigadas a participarem ali desse arranjo de pagamentos, vamos dizer dessa forma, porque aqui no Brasil foi assim que foi estruturado o Pix, né? Um arranjo de pagamento do Banco Central, e aí ele trouxe ali quais eram as empresas que seriam obrigatórias a estarem dentro deste arranjo, como participantes, para poder operar ali o Pix. Legal. Eu fui uma vez, acho que em 2019, fui nos Estados Unidos, encontrei com um amigo brasileiro lá, ele estava super animado me mostrando o Venmo. Não, tem um aplicativo que eu transfiro dinheiro. Eu falei, cara, Pix, cara. Você inventou o Pix, assim, isso já tem lá. E você falou, todo mundo tem. E as pessoas até abrindo contas para poder usufruir do Pix. E eles estão descobrindo agora o crediário brasileiro, que é o Buy Now Pay Later, né? Exatamente. E a gente consegue agora, inclusive, fazer o Pix em outros países, né? Um Pix brasileiro, né? Outro dia eu estive na França, aí tinha várias lojas na França, aceitamos Pix. Então, assim, os brasileiros do famoso jeitinho brasileiro do bem, eles começaram a utilizar um celular brasileiro, né? O Pix é uma ferramenta, só é permitida com número brasileiro. Sim. E então os brasileiros ali, principalmente na Champs-Élysées, que tem um fluxo muito grande ali, começaram a utilizar um celular brasileiro, recebe o dinheiro ali, depois faz o câmbio direto para a conta da loja. É isso, Brasil. Eu ia te perguntar, acho que você já até respondeu. O brasileiro é aberto a inovações, a essas mudanças e tal? Sim. Eu estive recentemente na NRF, né, o maior evento de varejo do mundo, que foi em Nova York esse ano. E é engraçado como a gente, às vezes, viaja para fora achando que tudo que a gente verá em outro lugar é a vanguarda, é a inovação de ponta. E aqui no Brasil, anos atrás era isso. Era isso, mas hoje eu acho que a gente tem bastante coisa para mostrar para o mundo, para ser um modelo de referência de fato, como a Pri citou aqui, o FedNow se espelhou bastante no Pix. Não à toa o Banco Central vem discursando, dizendo que já tem outros países interessados, cerca de 6, onde o Banco Central vai abrir o código-fonte do Pix. Qual é a ideia disso? É, de fato, democratizar, né? A barreira deixou de ser tecnológica, ela passa a ser um pouco a parte de infraestrutura, ela passa também por uma questão regulatória e também cultural de cada país, né? Mas o cultural, você acha que o brasileiro encara de boa? Ou nessa transição, por exemplo, do Pix, teve resistência? Como é que você lê isso? Como é que vocês dois leem isso? Na prática, no início, houve uma certa resistência em relação à segurança, né? O próprio Banco Central, ele adotou uma campanha no início, né? Porque era assim, o Pix é novo, mas o golpe é o mesmo. Então, o criminoso, ele também se automatizou, ele também evoluiu do ponto de vista físico para o digital. Então, vários golpes, como, por exemplo, uma pessoa pegar uma foto do WhatsApp e se passar por outra, na prática não foi o Pix que inventou isso. O criminoso só se atualizou e utilizou aquele canal. Né, o golpe de se passar por alguém, né, ligar fingindo que teve alguém da família sequestrado, esses tipos de golpe, eles permanecem. E o que a gente vê é um colegiado também. Assim como a gente citou aqui diversos grupos que a gente faz parte, existe uma troca muito grande entre as instituições para que o mecanismo seja atualizado e seja uma constante evolução de forma geral. Não é mais tanto uma visão, a minha instituição está resguardada e a sua eu não interfiro. Tem muito um compartilhamento de melhores práticas. O Banco Central tem investido bastante nisso, não só para o Pix, mas para o Open Finance, para o Drex agora, né, que é um mecanismo mais recente. A fase 2 foi bastante pautada em segurança, então o mercado tem se ajudado bastante. Sim. Se você chegou agora aqui, o primeiro episódio do Tudo Conectado foi sobre o Drex, também tem episódio sobre o Open Finance,
dá uma olhada aí no canal para você ver, mas Priscila, o que você fala? Não, eu compreendo no começo, porque tudo que é o novo, né, de certa forma, traz essa insegurança, ainda mais que é tecnologia, né? Eu lembro quando eu participava dos grupos técnicos de arranjo de pagamento instantâneo, não tinha nem o nome Pix ainda, o pessoal falava, gente, mas vai funcionar isso? E eu falava, a gente tem a sede administrativa na Argentina, eu falava isso para os argentinos, que a gente, aqui no Brasil, estava pensando num projeto, né, ajudando ali no grupo técnicos com o Banco Central, para desenvolver, inclusive de final de semana, feriado, que ia ter que deixar um dinheiro, né, ali com o Banco Central para fazer as compensações. E isso tudo é muito moderno, essa parte de compensar, a parte que está por trás do Pix, né, toda a infraestrutura por trás do Pix, para ter o valor ali para ser liquidado num horário que é não fora das grades ali de liquidação e tudo mais, isso era um desafio enorme, né, para conseguir funcionar bem. E que hoje a gente olha e fala assim, nossa, É. já passou das 4, tudo bem, Tudo eu posso, bem, até outro dia, até literalmente outro dia não Exatamente, podia. justamente por esses temas todos de compensação, né, do SPB, que a gente tinha as limitações e hoje foram superadas com o Pix. E aí a gente fala, mas como é que o público, né, como é que eles vão reagir com relação a isso? A gente foi fazer um teste com uma base de vendedores dentro da plataforma do Mercado Livre e a gente falou assim, olha, vocês querem receber via Pix no checkout aqui, né? O checkout é a parte ali quando você encerra a transação de compra para fazer o pagamento. Aí eles concordaram, né? Uma parcela ali menor de vendedores. E aí Alguns desconfiaram, não sei muito bem o que é isso, vai prejudicar, porque o cliente vai ficar na dúvida, e aí não vai dar certo, vai desistir da compra. E eles aceitaram, né? A maior parte que a gente fechou ali, eles concordaram. E esses que tiveram esse teste ali de aceitação do Pix na plataforma, naquele primeiro ano do Pix, eles tiveram um aumento de 27% das vendas. E aí você pergunta, mas foi o pessoal de cartão que migrou para o Pix? Não, foi incremental. Não diminuiu o volume de cartões, eram pessoas que de alguma maneira não tinham acesso a cartão, né? Não queriam pagar por boleto, porque quando você paga por boleto tem que demorar 2 dias para compensar, né? Para poder liberar o produto, isso no marketplace, para poder o vendedor, né, liberar a mercadoria. Então, aumentou. E o ticket médio também aumentou em mais 50% o valor do ticket médio, quando começou a aceitar o Pix naquela época. Hoje já tem a grande aceitação. E mesmo na experiência do Pix copia e cola, que não é a melhor experiência do mundo, né? A gente sabe que é algo ainda, porque você tem que sair daquele ambiente do e-commerce, entrar no seu ambiente de banco, né? Copiar o código da chave ali, aleatório, depois voltar e concluir a transação. A gente entende que com também o Open Finance vai melhorar muito o Pix copia e cola, porque com o Open Finance você consegue ter um iniciador de pagamento que surgiu dentro ali da infraestrutura do Open Finance, mas com a figura desse iniciador de pagamento, essa jornada do cliente na hora de fazer o Pix fica muito mais fácil e fluida. Ele não vai precisar copiar, entrar no banco dele, na instituição de relacionamento dele, vai ser feito todos os double check ali por trás em alguns segundos. No né? lugar onde eu já estou comprando. Exatamente. Mas, Fernando, deixa eu te perguntar o seguinte, eu tenho literalmente minha citação favorita de todos os tempos, que é vivemos em uma fase de transição como sempre, que essa frase é dos anos 1960, ela não é de agora. Ou seja, a gente, desde sempre, está achando que está numa fase de transição. Não, mas vai passar e nunca passa. E está sempre assim, do Enio Flaiano, um filósofo italiano. A gente está nessa fase de transição do dinheiro físico para o dinheiro digital. Como é que você está vendo isso? Porque você estava até falando de Ásia, tipo a Índia teve todo um caso de fazer as pessoas tirarem o dinheiro literalmente debaixo do colchão. A gente vai, famoso, parar de andar com dinheiro vivo na carteira? Como é que está isso? Eu costumo dizer que a gente está na fase da complementariedade. Né? Quando a gente olha para o modelo chinês, né, é interessante pensar que eles pularam o cartão. Eles saíram do dinheiro em malote, a pessoa ia comprar um carro e ia com uma sacola de dinheiro no meio da rua e tá tudo bem. Sim. Mas aí era um senso de punição, né? Assim, se eu roubar essa pessoa, eu vou ser punido e a prisão funciona de verdade. Quando você vem para o mercado brasileiro, na prática a gente vem evoluindo desde sempre, como você disse, né? A Pri tá falando aqui do Pix, mas quem tem um pouquinho de mais de idade como eu, lembra que o cartão de crédito você tirava quase um xerox do cartão, né? Uma cópia dele numa maquininha que era um carbono, né? E todo mundo aceitava na época aquilo, né? Era normal, era a segurança da época.
Quando a gente vem para as maquininhas, cada uma aceitando um cartão só, aí o cheque, para cada meio de pagamento, o consumidor se sente empoderado de alguma forma. Por exemplo, o Pix é fantástico, mas ele ainda compete com cartão de crédito, por exemplo, com milhas, com cashback, que ele ainda não possui. Ah, Quando você pensa também hoje, desprezando as novas funcionalidades que virão de parcelado, Pix agendado, é pouco provável que todos os consumidores tenham 3, 4 mil reais para comprar um televisor à vista. uhum, Então, o uhum. que ele prefere ali, às vezes? Um boleto, um cheque, um parcelamento no cartão, que vai dar milhas, pontos, cashback e, além de tudo, parcelado. O brasileiro ama parcelado. O brasileiro costuma dizer que ele não faz conta do valor final, ele faz conta Isso, da parcela. isso. Isso serve para carro, casa, Eu vou enfim. conseguir pagar todas as parcelas desse mês, então tá tudo certo. Exato. Então, essa transição, por que eu falo que é um complemento? Nós não temos ainda, né? Espero que chegarmos lá, mas a gente não tem uma rede de telecom com ampla cobertura em todos os locais. Você tem muitos locais do Brasil com a rede 2G. Se você estiver no quarto, quinto subsolo de um estacionamento, Sim. provavelmente você vai enfrentar problemas para pagar com Pix, porque não tem sinal de internet. Quem nunca viu um operador de maquininha levantando ela assim, né, para buscar sinal? Então, e o dinheiro também ele te empodera em algumas situações, né? Porque imagina o seguinte cenário, você está num lugar que você considera um pouco arriscado. Você se sente 100% confortável em puxar seu celular e abrir o aplicativo do banco? Sim, sim. É meio Não, difícil. Aí você entrou num assunto que a minha resposta é não, porque eu não carrego o aplicativo do banco no telefone que eu saio na rua. E tem outros tudo poréns, isso. né? Assim, até outros mercados. Nos Estados Unidos ainda se recebe em cheque via correio. Sim. Né? O mercado brasileiro, boa parte da população, cerca de 10, 15, até 20%, recebe em salário em dinheiro físico. Então, eu acho que é o complemento, né? A gente está vivendo, eu acho que a transição talvez seja aplicável ao público, talvez nativo digital que está por vir. Não é substituição. Não é né? a substituição, é o complemento. Legal. Porque em determinados momentos você está numa loja física, você prefere o boleto. Tem um artigo até que eu li bastante interessante que era: o cheque ainda vai no enterro do boleto. Tá bom. Porque Sim, para sim, muitas faz pessoas sentido. o cheque ainda faz sentido. O boleto foi substituído por É. outras tecnologias que cobriam exatamente Né? o que ele fazia. Exato. Legal, Então, faz assim, as sentido. coisas vão se complementando, né? Assim como a venda digital não mata a venda física. Tá. Né? Existe o e-commerce, mas existe a loja física e muita gente que nasceu digital abrindo loja física. Sim, verdade. Ô, Priscila, como é que funciona você aí com esse passado de escritórios e tal, jurídico? Como é que funciona essa conversa dentro do Banco Central? Quem puxa a conversa? A gente estava até falando no início da conversa aqui, é uma conversa mais técnica, primeiro passa, não vamos ver os aspectos jurídicos aqui, como é que um dia na vida do Banco Central? Olha, o Banco Central já, enfim, acho que desde um pouco antes até da 12865, já vinha adotando uma postura muito boa de constar o mercado, né? Acho que isso fortaleceu ali na presidência do Ilan, né? Acho que teve um recorde ali de Sim. consulta pública, né? E o Roberto Campos vem seguindo, né? Essa política de consultar mais o mercado, entender os modelos de negócio. Então, eu acho até que é menos jurídica, né? E muito mais técnica, operacional, voltado mesmo ali para o negócio, para entender a pluralidade ali dos modelos, né, existentes, porque hoje em dia é uma infinidade, o mercado ele é complexo. Então, acho que o Bacen acertou muito, né, em adotar essa prática de consultar. Então, ele consulta muito antes de publicar uma resolução, ele faz a consulta pública. Nessa consulta pública, os players são ouvidos, escutados, às vezes tem reuniões também para entender, né, o impacto daquela norma, se faz sentido aquela norma. E o Bacen também ele pode criar grupos técnicos através de uma portaria, ele cria um grupo técnico, esse grupo técnico desenvolve ali pelo menos uma base inicial, né, do que pode vir a ser uma consulta pública e tudo mais. Dentro do Open Finance, por exemplo, tem o conselho deliberativo, mas tem os grupos técnicos, que não são advogados, são técnicos mesmo, da área de... Aí tem o grupo... Até para dizer, isso aqui é muito legal, mas isso não, na prática não dá para fazer. Aí é separado por especialidades, né? Aí tem um grupo de prevenção e segurança, por exemplo, aí tem especializados em tecnologia, em jornada do cliente, comunicação. Até o que ele falou, rede de celular, legal isso aqui, mas rede de telefonia não está pronta. É um processo onde o Banco Central
tenho uma postura até de humildade de dizer o seguinte: eu não entendo de tudo. Legal. Sim. Então eu quero ouvir vocês que estão na ponta, que lidam com diversos tipos de clientes diferentes, né? Um varejo não tem a mesma característica da indústria. O ticket médio é diferente, a jornada de compra é diferente. Então o Banco Central, ao falar, quero ouvir o mercado, ele possibilita você contar para ele todas as variáveis. Eu lembro que numa consulta pública que a gente trabalhou, inclusive em conjunto, que era de arranjo de recebíveis, Sim, nossa, foram... parece besteira imaginar assim, mas um cabeleireiro é um marketplace. Uhum, uhum. Porque o dono do salão loca ali aquele espaço para os profissionais. Então é um marketplace. E o mercado não entendia dessa forma. Então eu quis regular de uma forma. E quando a gente começou a trazer essas variantes, o Banco Central ouviu e começou a acatar. Isso foi muito legal. Traduz agora isso para mim da outra ponta. Eu vou lá, fui fazer um check-out lá, que nem você falou, no Mercado Livre. O consumidor, o quanto vê na minha tela, eu estou vendo aquilo que está acontecendo, isso é traduzido, como é que é esse trabalho até de experiência de uso que vocês falaram, como é que é a jornada disso? A gente no Mercado Livre, a gente tem um direcionamento para sempre tornar muito simples e com menos cliques possíveis, né, para concluir a transação. Então, a gente, quando vai fazer qualquer produto de pagamento ou qualquer ferramenta nova, a gente tem que olhar pelo ponto de vista do vendedor, né? Como vai ser a aceitação dele, aquela novo instrumento de pagamento, de forma que ele vai receber, em que prazo que ele vai receber esse dinheiro, ter produtos ali, né, de antecipação, de como que ele vai receber, ter capital de giro, ter produtos de crédito, né, dentro da financeira que a gente tem no ecossistema, mas ao mesmo tempo a gente também olha o comprador, né? E tudo isso, fora o pagamento, a gente também tem a questão da segurança, da transação, de garantia. A gente tem programas de proteção ao comprador, programas de proteção ao vendedor. Então, que nem eu falei, é um ecossistema muito robusto, né? Eu achei legal, você falou que essa pessoa está vendendo e aí com esse próprio saldo ela está comprando uma outra coisa, às vezes está comprando até um material que ela vai usar para fazer. Então, esse ecossistema... Acontece muito. A gente fez uma pesquisa recentemente publicada que mais de 1.800.000 famílias dependem exclusivamente da receita do Mercado Livre. Então, a gente tem um impacto social muito grande, porque acaba sendo uma via alternativa de empregos, porque o fluxo, o movimento de acesso ao site é muito grande, né? Então, essas pessoas conseguem, até pequenos artesanatos, conseguem por lá e tem público, né? Acesso a público grande. Então, tem esse impacto social que é muito importante. Então, todo produto financeiro que a gente desenvolve, que a gente repassa, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque a gente está impactando todas essas pessoas, né? Algumas coisas, como consumidores, a gente não repara que faz porque faz intuitivamente. Então, por exemplo, você está num ambiente de pagamento de um supermercado. É muito comum você ver aquelas gôndolas cheias de doce, salgadinho, porque você está ali e você sabe que você vai ter que esperar naquela fila para comprar. Então, se você ficar 10 minutos numa fila de supermercado, você acha que é rápido. Mas se você ficar 30 segundos num ambiente de e-commerce para pagar, você acha que é uma eternidade. Qualquer coisa que te distraia naquele ambiente, você abandona a compra. E é o que a gente chama de abandono de carrinho, né? Então, você ter uma jornada... Eu tenho uma frase que ela é super simplista, mas para mim ela é verdadeira, que eu falo que produto bom é igual piada. Se você precisar explicar, não é bom. Então, como é que funciona isso para mim? Se você deixar o cliente confuso, se ele vai pagar com cartão e qual o benefício do cartão, pagar com Pix, qual o benefício do Pix, ou boleto, cheque, não importa, ele abandona a compra. E ele abandona a compra porque a sua experiência foi ruim, não porque o produto ele deixou de precisar. Mas aí qual é a solução? Você escolhe um Pix, você tem preferência, os meios de pagamento são complementares, como é que funciona? Na prática, existem soluções que elas, de certa forma, se a gente for olhar 10 anos atrás, cada um fazia um pouco do que julgava como boa experiência. O Pix e o Open Finance, por exemplo, eles trazem manuais de boas práticas, manuais de comunicação, manuais de uso da marca. Então, em um ambiente, por exemplo, como é que seria o Pix sem esses manuais? Você entraria no aplicativo do banco A transação estaria no menu serviços, do banco B, pagamentos, do banco C, outros. A partir do momento que você fala, não, todo mundo tem que usar o mesmo botão, o mesmo logotipo e o mesmo nome da transação, fica mais fácil. Porque a pessoa mais instruída ou a menos instruída vão entender aquela jornada. O cartão, na prática, você tem uma migração, mas o uso é o mesmo, né? Você tem um cartão físico ou cartão digital.
Mas os dois passam por um processo de encostar ali na maquininha, né? O cartão que você não precisa inserir ali chip e senha. Então tem que ser simples. A jornada de pagamento, ela não pode ser muito custosa para o cliente. Porque pagar já não traz uma mensagem É a positiva, hora que você... né? Por mais que você idolatre aquele produto que você queira comprar, o pagar é uma mensagem não muito boa. E se você coloca uma jornada complexa, o consumidor vai se sentir enganado até. Fala, peraí, tem um monte de letra miúda aqui, eu vou precisar ler tudo isso? Sim. E aí entra nos 30 segundos que eu falei. 30 segundos no ambiente online, esquece. O cliente abandona a conta. É isso aí. Mas o Priscila, você falou aí de números e de casos de crescimento e tal. Eu gosto de histórias, eu quero saber, até porque no episódio anterior, que a gente foi lá antes desse aqui, a gente falou de inclusão financeira, falou de educação financeira. Se você não viu aí, volta para ver. Conta mais, me dá mais detalhes do que você falou aí de crescimento de número, de adesão, de pessoas que vocês colocaram para dentro com essas oportunidades. A gente, no mercado grupo, né, no Mercado Livre, a gente gera, né, mais de 26 empregos por hora, né, assim, é uma inclusão social, vamos dizer assim, né, porque a gente compreende que a inclusão financeira está além da pessoa ser bancarizada ou não e tudo mais, a gente tenta olhar os dois aspectos, né, a gente tem que olhar no ponto de vista do empreendedor, né, que está ali, o micro e pequeno empreendedor, a gente tem que também trazer ferramentas para ele, né, de rentabilidade, de negócio, oportunidades de negócio, gerar ali para ele essas oportunidades. E a gente também tem o ponto do comprador, né, que é aquele comprador que muitas vezes já possui uma conta, né, uma conta, seja uma conta de depósito, uma conta de pagamento, mas que ele precisa ter ferramentas ali para facilitar os pagamentos, porque na hora que a gente consegue juntar um empreendedor, empoderar esse empreendedor no negócio dele, empoderar o cliente também para fazer esse pagamento da forma mais simples, aí a gente consegue alcançar a inclusão que a gente tanto persegue, né? Tem um ponto também que quando a gente fala de inclusão, é o processo inteiro, né? Como a Pri colocou, é olhar o lado do recebedor, do pagador, mas também tem um meio termo, que é quem está no meio do processo, em todo o ecossistema. Quando a gente olha para a TecBan, a gente tem aí cerca de 24 mil, entre 24 e 25 mil pontos de atendimento ao cliente espalhado por todo o Brasil. E tanto a TecBan quanto o Mercado Livre, a gente tem, por ter cobertura nacional, a gente tem condição de avaliar fatos e dados. Então você consegue comparar o público A com o público B, o perfil regional, né? Os hábitos de consumo regionais do Brasil são muito diferentes. A necessidade do público do Sul é diferente do público do Norte, do Nordeste. Então você tem também uma questão logística muito pesada no Brasil. Então, você ter pontos de acesso, né? A gente está vivendo um movimento de transformação digital onde muitas instituições estão fechando agências bancárias, fechando supermercados em várias regiões. Só que o público continua lá. Sim. Como é que você faz para atender? Então, um negócio que a gente trabalha bastante dentro da TecBan, por exemplo, para cada novo ponto nosso, a gente faz uma análise muito massiva. Público que está lá, qual o perfil, qual é a idade, qual é a classe social predominante naquela região, o que tem em volta ali, qual o ponto de acesso mais próximo dele ter acesso a produtos e serviços financeiros ou até mesmo mercadorias. Se ele quiser fazer compra em lojas físicas, quais são os pontos mais próximos? Muitos canais nossos estão dentro de drogarias e supermercados, que é onde o público está. Né? Então, você pensar num movimento de transformação digital, eu gosto de trazer o exemplo do Reino Unido. Reino Unido, a gente tem a síndrome do vira-lata no Brasil, né? Que a gente acha que tudo que é feito aqui é pior. No Reino Unido, durante a pandemia e aproveitando o movimento de Open Banking, né? Que aqui no Brasil é o Finance, mas lá é o Banking, eles fizeram um movimento de fechar mais de 2.500 agências bancárias. O que aconteceu? O público continuou lá, precisou ser atendido. Onde ele começou a ser atendido? Em agências de correios, né, os post offices. Disparou o índice de lavagem de dinheiro, de roubos, de fraude. Então, aqui no Brasil, é importante reforçar que empresas como o Mercado Livre e a própria TecBan, além de analisar toda essa questão demográfica, a população e o hábito de consumo desse público que está lá, a gente avalia a cadeia toda e não simplesmente abrir uma conta corrente e falar agora esse público é digital. Como é que é o fator segurança, camada técnica, camada jurídica para tomar esse tipo de decisão? Porque é isso, todo mundo já escutou um caso na família, você deu exemplo, recebi uma foto, mudei de número, eu estava num grupo de trabalho
que vai ter uma viagem agora essa semana, e aí alguém mandou lá, gente, só para avisar que eu mudei de número. Eu quase mandei a piada, vai pedir um Pix aí de 5 mil. Eu falei, não, aqui esse ambiente não tem essa intimidade com essa galera. Como é que se toma esse tipo de decisão, de novo, por onde começa, como é que Sim. funciona isso? A gente tem, olhando para dentro da TecBan, a gente tem 2 canais hoje que a gente olha, que é o físico e o digital. Quando a gente fala do físico, o ATM, né, o caixa eletrônico, como as pessoas conhecem lá, o vermelho do Banco 24 Horas, ele tem um arcabouço de segurança física e lógica por trás. Desde prevenção até a dinamites, como ocorreu no passado, até mesmo entintamento do dinheiro para inutilização. Então tem todo um processo ali de segurança envolvido, além do aterramento do equipamento. Então, se alguém parar do lado de um ATM nosso com uma picape e tentar colocar o ATM na picape e fugir com dinheiro, não vai conseguir. Tem um processo bem robusto. E na segurança lógica, que é uma outra solução nossa de Open Finance, nós também pensamos nisso, porque hoje o tráfego de informações, ele acaba tendo um peso 2, né? O dinheiro digital hoje, além da informação, né? LGPD tá aí, então isso tem um peso muito forte nas instituições. Hoje, para qualquer tipo de solução física e digital, se você não pensar antes na segurança, em todas as possibilidades, pelo menos as prévias, de fraudes e eventualidades, o seu produto tende a ser natimorto, né? Ter uma vida útil curta. Que antes tem o golpe de dinheiro, de valores, mas tem isso, né? Roubar o dado para depois fazer alguma coisa com aquele dado. Na prática, todo método de pagamento é passível de fraude. A tecnologia é um caminho sem volta, né? Uma vez que, conforme você vai avançando tecnologicamente, não tem como você voltar para trás e falar, não, eu vou barrar a tecnologia porque tem novas fraudes aqui nessa tecnologia. Não, a gente tem que aprender que a tecnologia, ela vai avançando. É assim quando surgiu a internet. Não sei se quando surgiu a internet também surgiram com ela coisas ruins, né? A internet, ela pode ser usada para o bem, né? Para o mal, mas ela não vai deixar de existir porque as pessoas usam a internet. Galera, cancela a internet aí porque tem muita coisa ruim acontecendo no âmbito da internet, né? Eu tendo a acreditar que uma transação virtual ela é mais segura do que uma presencial. Né? Eu acho que no âmbito virtual você tem mais ferramentas para validar hoje em dia, né? A gente tem mecanismos de biometria, até para entender se tem uma inteligência artificial por trás daquela biometria ou não. Mas eu entendo que o que foi avançado não tem como a gente dar um passo atrás. Tem um ponto que isso também é objeto do relacionamento do mercado com o Banco Central. Né? Quando a gente olha alguns países que também estão avançando nessa questão do pagamento instantâneo, né? Acho que o precursor ali acabou sendo China e Índia, né? A Índia tem o UPI, né? Que é um mecanismo muito parecido com o Pix, mas o governo investiu bastante em telecomunicações antes da criação do UPI. E vale lembrar que qualquer coisa que se faça na China ou na Índia é o Brasil inteiro. Não, né? são 20% do público lá é o Brasil. Né? Isso. Então, a gente é sim referência nesse processo de automação, de pensar de forma nacional e do Banco Central exercer um papel que às vezes ele entende que assim, democracia demais não vai dar certo. Então o Banco Central às vezes tem que sim puxar um lado do regulador e falar, gente, o padrão quem vai determinar, eu vou ouvir todo mundo, mas o padrão é esse. Legal. Porque as APIs, né, tecnicamente a solução vai ser construída de uma forma unificada, porque parte do problema de adoção ou de implementação é cada um tentar desenvolver da sua forma. E isso o Banco Central fez um papel muito legal de falar assim, gente, o padrão é esse, o manual é esse, as cores são essas, você não pode mudar a cor do jeito que você quer. quer. A posição tem que estar na primeira página né, do aplicativo. Você contou, eu lembrei, então, nos meus aplicativos de banco chama Área Pix, em todos os aplicativos chama Área Pix. Padronizado. Não é por acaso, é padronizado e tal. Mas vocês estavam contando a história até de golpes e você, Priscila, contou uma história que me lembrou de duas histórias, que é de que, beleza, você vai botar tinta no dinheiro quando rouba, você vai fazer isso, aquilo, mas quando a coisa dá errado, o consumidor não levar toda a culpa ou carregar o problema. Teve um amigo meu, a primeira história que teve um amigo meu que recebeu um e-mail do banco falando assim, seu cartão de crédito foi clonado e nós cancelamos a sua conta. Aí ele assim, mas assim, eu estou sendo punido porque alguém clonou meu cartão. Aí ele foi, conseguiu, correu atrás e era a principal conta dele. E a segunda história foi 2 anos atrás, não foi combinado isso que eu vou contar,
A gente foi comprar um computador, fui comprar meu computador novo, então você imagina, o ticket, eu pesquisei meses até descobrir e tal. E aí eu fui comprar, achei barato no Mercado Livre. Eu falei, legal, então vou comprar aqui. Ah, tudo bem, compra. Não. Eu falei assim, tá até meio barato demais. Não, pode comprar porque qualquer coisa se der errado, o Mercado Livre Sim. paga. E aí fiquei super feliz, tocou o interfone, chegou o pacote e eram as 2 folhas de isopor mais caras que eu já comprei na vida. Quando eu peguei o pacote, eu falei, levei um golpe e perdi meu dinheiro. Eu entrei em pânico e tal. E a gente abriu um chamado com o Mercado Livre e a pessoa até falou, vou te devolver o dinheiro agora, eu preciso de um tempo. E assim, menos de uma semana depois, devolveram o dinheiro. Então, o caso do meu amigo no banco, ele nunca mais vai abrir conta naquele banco. Sim. E fala, bom, vou procurar seu concorrente. No nosso caso, é legal, a próxima coisa que eu vou comprar, eu posso ir lá no Mercado Livre. Então, tem camadas técnicas, eu imagino que do lado de lá rolou milhões de verificações para ver se o golpista não era eu, mas até pensa nisso. Legal, me senti seguro e bem atendido de continuar cliente. Então, por favor, agradeço as pessoas do lado do Não, faz parte. Eu acho que nem a gente falou, né? A gente tem muitas transações por segundo, né? Então enfim, a gente consegue, e essa proteção ao comprador, né? Ela é válida para todos, né? E a mesma forma tem a proteção ao vendedor. Isso. Eu te falei, do outro lado da ponta, né? Eu podia virar e dizer, não recebi. Aí o vendedor fala, mas eu mandei o computador. Isso. Então, tem que pensar sempre, a gente tem que sempre pensar nas duas experiências, né? Mas que bom que a sua experiência foi boa. Eu só escuto coisas boas, graças a Deus. Toda vez que eu falo que trabalho no Mercado Livre, desde criança então, eles ficam fanáticos, né? Quando eu falo na escola do meu filho, eles acham que eu sou dona do Mercado Livre. Eu sou um arraso lá, eu chego lá arrasando. Mas eu acho que um ponto que tanto o Mercado Livre quanto a TecBan tem, além de outros tantos, mas em comum, é a identificação do cliente, né? Então, quando o cliente compra no Mercado Livre, raras vezes ele lembra qual é o nome da loja dentro do Mercado Livre que ele comprou. Na TecBan, a gente tem lá mais de 100 instituições conectadas. Quando dá um problema, ele lembra da TecBan. Foi no canal da TecBan que eu tive um problema, e esse problema pode ser um problema dele não ter entendido a jornada, alguma coisa do tipo. Então, assim, essa questão de tratar o consumidor também, de resolver o problema, ela é fundamental para que você tenha continuidade. Porque falar assim, eu coloco o cliente no centro do processo, passa por isso. É de você estar ali num canal que tem mais de 100 instituições e você fala assim, cara, deixa eu primeiro entender o que aconteceu com você. Eu vou analisar, não pode ser imediatamente, porque você não tem condições de julgar numa primeira instância quem é o fraudador, mas resolver o problema do cliente é o que te garante depois ele falar bem de você e fazer a propaganda gratuita, que é a melhor, inclusive. Então, tanto o Mercado Livre quanto a TecBan passam por esse processo que envolve tudo. Quando a gente fala do meio de pagamento e do cliente, é esse 360, até o nome do bloco, né? O do Tudo Conectado. Gostei que ele já fez o merchan aqui, né? Não, muito bom. Tá chegando na hora aqui do programa da gente falar de futuro. E aí tem, de vez em quando, aparece meme e tal, o vendedorzinho ambulante falando, aceita o Bitcoin e tal. Cripto vai entrar nessa história, vai ser um meio de pagamento complementar. Como é que vocês estão vendo isso? A gente já falou de cripto aqui em vários programas. Como é que vocês estão vendo isso? Ou é uma coisa separada, é mais na camada de investimento? Eu acho que juntam os dois lados aqui nossos, que é produto e regulação, né? Não basta ele ser um produto bom, mas ele também tem que dar segurança jurídica e segurança de processo para as empresas. Porque os volumes, quando nascem, já nascem grandes. Então, se a gente não tiver uma segurança jurídica, uma regulação, fica difícil de implementar simplesmente por uma questão de hype, de moda. Agora, também tem o evento, como a Pri citou. É um caminho sem volta. Né? Quando a gente olha para Bitcoin... muita gente até confunde, né? Nem fala cripto, fala você aceita Bitcoin? Isso, né? Isso. Ficou, assim como outras tantas marcas, eu acho que o produto virou a marca ali da empresa. Então, já tem processos bastante avançados de compra de produtos e serviços, até carros com Bitcoin, né? A Tesla, o Elon Musk conseguiu movimentar o mercado muito rápido com isso. Mas é um processo que predomina essa área, o regulatório tem um peso forte.
É isso. E a gente e é um caminho sem volta, né? Lá no Mercado Pago, na wallet do Mercado Pago, a gente tem a possibilidade do cliente comprar criptomoedas, né? Não só Bitcoin, também como outras, stablecoins também, né? A gente também tem essa modalidade ali. E de uma forma muito didática, ele consegue vender no mesmo dia, converte, então ele compra, vende, ele consegue ter informação se está subindo, se está valorizando, se está desvalorizando. Então ele consegue ter facilidade. Eu acho que a minha primeira experiência foi ali na plataforma mesmo, porque comecei com pequeno, né? Um pequeno valor para brincar, para entender toda a dinâmica de compra e venda, como é que funciona. Minha experiência foi boa, né? Mas eu concordo. Eu acho que o tema crucial aqui desse tipo, né, de transações, seja em cripto ou stablecoins e tudo mais, é a rastreabilidade, né? Eu acho que o maior desafio é a rastreabilidade. E a gente sabe que hoje o blockchain tem evoluído bastante para trazer um pouco dessa rastreabilidade, porque antes ainda tem pontos ali, né, que a gente não consegue identificar totalmente das transações, mas a gente, hoje em dia, você já tem muito mais rastreabilidade dessas transações do que tinha lá atrás, quando ela iniciou. E eu acho que isso é o segredo para que as pessoas tenham mais segurança e sigam fazendo compras com a moeda ali, com a criptomoeda. Embora as pessoas utilizem hoje mais como uma ferramenta de investimento mesmo, como você falou. Sim. É óbvio, porque a pessoa, não é em qualquer estabelecimento que você vai chegar e vai conseguir pagar ali com criptomoedas. Embora a conversão seja fácil, né? Se você tá plugado numa carteira digital, eu falo do Mercado Pago, que é onde eu mais conheço, mas tem outras também, que também tem essa facilidade de você conseguir converter rapidamente aquela cripto em real, né? Mas a gente tem que ser alguém que consiga avaliar, tá sempre de olho quando caiu, quando tá em alta, quando tá em baixa. É a mesma coisa investimento, né? Isso. Se você não tiver conhecimento, você vai perder dinheiro, né? Então a informação e o conhecimento são ferramentas importantes para quando você vai para esse mercado de cripto. Mas é por isso que a gente tem esse podcast aqui para meu benefício, assim. Esse podcast aqui foi inventado Eu vou para o assistir teu... os outros de cripto que você falou. É um tema que eu adoro, que eu acompanho bem. Você falou que teve, Sim, né? isso. A gente falou de Vou Drex. assistir Eu acho que também. um ponto interessante quando a gente fala de meio de pagamento, obviamente que as pessoas têm muito receio, né? Como a Pri trouxe a questão do Bitcoin, você tem ali uma questão de insegurança das pessoas, mas eu acho que quando você evolui na educação financeira, porque para ocorrer uma fraude você precisa de dois elementos, né? O fraudador e o fraudado, né? A vítima e o golpista. Então, quando você tem pessoas mais instruídas em cada um dos métodos de pagamento, a chance dela cair num golpe diminui. O golpista continua o mesmo, ele vai continuar tentando explorar novos mecanismos, novas formas, burlando um site, copiando uma URL, né? Ele continua. Essa é a profissão dele, né? Isso. Assim como a gente tem que ser melhor como profissionais, ele tem que ser melhor como golpista para ser bem sucedido. Infelizmente, essa é uma verdade. Mas parte disso está na educação financeira. E a educação de, por exemplo, saber qual é o momento certo de puxar o meio de pagamento correto. Então, como a gente estava falando, às vezes você está num determinado lugar, o melhor é o dinheiro. Em outro lugar, é melhor o cartão. Em outro, melhor o Pix. Depende do ticket, depende do teu momento, depende do processo. Se você não sente confiança num site, também não vale muito a pena você gravar o número do teu cartão lá. Então tem essa questão de empoderamento do consumidor, mas tem uma questão de educação financeira. É um caminho um pouquinho mais longo a educação financeira? Deveria ser matéria base de escola. Né? Mas a gente está evoluindo nesse papel. O Banco Central tem puxado lá uma seção no próprio site dele de educação financeira. Mercado Livre tem um trabalho desse. A TecBan tem uma cartilha que é onde a gente busca educar também o consumidor em relação a isso e até mesmo tipos de golpes, né? Então acho que isso é importante. As pessoas também olham educação financeira assim, eu nem tenho dinheiro para ter. Não, tem tudo aí isso. Precisa demais. Aí precisa de mais educação financeira. A gente tem também escritos, né, manuais de educação financeira, mas a gente acredita muito na educação financeira na prática, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a pessoa muitas vezes não vai querer abrir um tutorial de educação financeira, quer fazer um curso, dependendo do público ali, né? Tem que ser algo mais simples, a informação tem que estar na transação. Porque é capaz de você perder mais dinheiro para um investimento mal feito, para um pagamento mal feito, e nem precisou de fraude para você perder dinheiro, né? Então, isso serve para qualquer
caminho que você vai seguir. Se você hoje é uma pessoa que investe em bolsa, você tem conhecimento para investir em bolsa? Se você não tiver, E você não precisa ter dinheiro, né? Se eu conseguir roubar exatamente. seus dados, eu consigo dinheiro com seus dados. É verdade. Exatamente. Então, aonde você vai pôr suas Uhum. informações? É um lugar seguro? Então, assim, você ter a informação é muito importante. Para você saber administrar seu dinheiro, pouco, médio ou muito, você tem que saber. Uma fala que eu costumo usar para as pessoas ali, sempre que estão ao redor ali trabalhando, é que eu falo assim, o próprio termo, né? Meio de pagamento. Uhum. Ele é um meio. Você tem que avaliar o todo. Ele é parte do processo. Ele não pode ser algo que você imagine que resolva tudo, mas ele também não pode ser algo que trave todo o processo do cliente. Legal. Né? Então, ter essa visão mais de conciliar cada vez mais a área de produto, conversando com tecnologia, conversando com a área jurídica. Eu acho que essa esteira, ela tem que ser participativa no momento zero. Você não pode criar um produto e conversar com a área da PRI, que é o jurídico, ou com a área de TI só no final. Sim. Falar assim, a decisão está tomada, execute. Você está tirando a chance da pessoa de colocar todos os conselhos que ela poderia ter te dado para fazer seu produto ficar bom. Então, quando a gente pensa na jornada de pagamento, que eu acho que isso é um ponto que impacta bastante, é trazer os especialistas para o início da conversa. Eu acho que isso é um ponto importante também. Muito bom. Então agora chegou a hora do nosso quadro final de todo episódio, que é o exercício de futurologia. Quero saber como vocês imaginam meios de pagamento daqui 10 anos. Vai ser o que? Vai ser botar a retina lá? Que vai ser? Como é que vocês veem meios de pagamento até essa transição? Estamos em época de transição, como sempre. Em que transição a gente vai estar daqui 10 anos? Bom, eu acho que o consumidor ele vai ter mais informações, né? Eu acho que ele vai ter ferramentas que vão possibilitar a centralização das informações, né? E não que você vai ter relacionamento só com uma instituição, acho que não, acho que vai continuar a pluralidade ali nos relacionamentos, eu acho que isso é saudável, né? A pessoa pegar o que é o melhor produto de cada instituição, mas ela ter essa informação consolidada. Então, uma vez que você consolida todas as suas movimentações, agora já está tendo as transferências inteligentes dentro do Open Finance, que você consegue automaticamente, se uma conta sua ficou descoberta, você vai conseguir, o próprio sistema, sacar de uma conta que tem dinheiro, transferir para aquela, para você não cair no cheque especial. Eu acho que isso é o futuro. Eu acho que o futuro vai te propiciar a perder menos dinheiro por falta, às vezes, de tempo, de informação, de você não conseguir lidar com todas essas contas, cartões e tudo mais. Então, eu acho que centralizar a informação é uma delas, né? E ter mais modelos e pluralidade no meio de pagamento. Né? Eu sou a favor, eu não acho que tem que ter só o Pix, eu não acho que tem que ser só cartões. Eu, inclusive, meu sonho é ver no checkout também a possibilidade de você pagar com cripto, né? Isso de uma forma comum, o tempo todo e todo momento. Então, eu acredito muito na simplicidade dessas operações, munidas de mais informações, mais tecnologia e mais pluralidade no modelo de negócio. Eu acredito muito na pluralidade do modelo de negócio. Para falar um pouco do que eu imagino do futuro, eu pego um pouco do passado, né? A gente, num passado não muito distante, a gente tinha poucos métodos de pagamento e veio evoluindo e cada um se estruturando da sua forma, né? Então, o cartão físico começou a ser embarcado numa wallet, você tem o Pix, você tem o Open Finance, iniciador de pagamentos e também eu acredito bastante no novo modelo de negócio que é a carteira de dados. Quando a gente imagina o cheque lá atrás, né? O que acontecia no cheque? Normalmente ele tinha um carimbo imenso atrás dele e lá você tinha que colocar nome, endereço, telefone, diversas informações. Hoje a LGPD proíbe isso, mas já tem alguns modelos até maduros sendo expandidos, que é o seguinte, eu viro para você, lojista, e falo assim, olha, eu quero comprar com desconto essa caneca. Qual a condição? Eu compartilho meus dados com você, eu compartilho meu nome, endereço, telefone, hábito de consumo, meu perfil. Com base nisso, você vai poder rentabilizar, me mandando campanhas de acordo com o meu hábito de consumo. Isso, na prática, é extremamente valioso. 10%, às vezes, não é nada perto do volume de informação que você vai conseguir. É muito comum, vou dar um exemplo que acontece até em redes de supermercado, né? Você vai comprar um pacote de fraldas para um chá de bebê de um amigo, você não tem filhos, e a partir daquele momento você começa a ser impactado por campanha de fraldas. Sim. Como se você tivesse diversos filhos.
Agora, imagina você oferecer o produto certo para o cliente certo no canal correto. Então, a carteira de dados, na minha visão, é um novo método de pagamento que passa a ganhar força daqui para frente, óbvio, protegido por uma LGPD e por outras resoluções, mas que amplia o poder de compra do consumidor. Então, para determinado momento pode ser o cripto, cartão, Pix, dinheiro ou as suas informações. Muito bem, eu conversei hoje aqui com o Fernando Tassin e a Priscila Faro sobre evolução dos meios de pagamento. Gente, muito obrigado pela Obrigada. visita aqui, pelas aulas, pelas dicas também. Muito obrigado aí. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau. E obrigado também a todo mundo que acompanhou a conversa aqui. Já vai lá no canal da TecBan no YouTube para ver todos os episódios que já rolaram. Também se inscrever para ficar sabendo do que vem aí. Segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.